Hoje nós vamos falar sobre a lógica fuzzy ou lógica difusa. Apesar de ter sido pensado anos anteriores, a lógica fuzzy ela só veio realmente a ser desenvolvida na década de 1960 por Loft. O intuito de criar a lógica fuzzy ou lógica difusa era para poder solucionar aqueles problemas em que a representação se tornava imprecisa. Então, nessa época e até então, existia somente um modelo de lógica clássica, né, que com os valores, os dois valores de falso e verdade. Então, os recursos tecnológicos, né, existentes aí, que eram disponíveis, eles eram incapazes de automatizar aquelas atividades que envolviam problemas com situações que fossem ambíguas, imprecisas, que fossem situações incertas. Então, a lógica fuzzy, ela tem o objetivo aí de fazer com que a máquina, né, com que a tomada de decisão da máquina, ela se aproxime ao máximo da tomada de decisão do ser humano. Então, a máquina ela vai trabalhar com esse conjunto, né, com essas variadas informações que são incertas, que são ambíguas, que são vagas, né? Então, podemos definir fuzzy, né, como aquela situação em que não é possível, né, dizer somente sim e não, né, em que são situações que seria mais apropriado usar um talvez ou um quase. Então, nós podemos aí pensar, né, como um exemplo, um copo com água pela metade. Né? Nós não podemos dizer que esse copo está nem vazio, nem que esse copo está cheio. Então, são esses outros valores, seriam essas outras respostas, né? Que a lógica fuzzy, como uma lógica não clássica, ela vem aí representar, né? Então, são essas variedades de informações vagas mesmo, né? Diferente do sim e do não, né? Diferente do verdadeiro e do falso lá da lógica clássica. Então, a lógica, né, fuzzy ou difusa, ela trata desse intervalo, né, desses intervalo de valores entre 0 e 1, onde o 0 representa o falso e o 1, verdade. Então, são esses conjuntos de valores neste intervalo que a lógica fuzzy vem tratar. Então, uma pertinência de 0,5, podemos dizer que seria um meio verdade, uma pertinência de 0,1 quase falso, ou uma pertinência de 0,9 seria um quase verdade, né? Então, a lógica fuzzy ela é uma lógica não clássica, né? Que ela vem realmente tratar, né, esses valores que são vagos, esses valores que são imprecisos, né? Diferente da lógica clássica, que trabalhava somente com os valores verdadeiro ou falso, né? 0, 1. Então, a lógica fuzzy, ela suporta esses valores aproximados, suporta esse raciocínio aproximado, ao invés de um raciocínio exato. E ela pode ser considerada, né, uma ferramenta aí que é capaz de capturar, né, essas informações vagas, e que geralmente são descritas numa linguagem natural, e convertê-las, né, em um formato numérico que será aí de fácil manipulação. Eu vou falar um pouco da diferença entre a lógica clássica e a lógica difusa ou fuzzy. Na lógica binária clássica, as proporções são unicamente verdadeiras ou falsas. Na lógica fuzzy ou difusa, as proporções podem ter valores intermediários entre verdadeiro e falso. A veracidade dessas é uma função que pode assumir qualquer valor entre 0, absolutamente falso, e 1, absolutamente verdadeiro. As sentenças passam a ter um grau de pertinência considerável. Então, a diferença básica na lógica clássica é o falso e o verdadeiro, 0 ou 1. A lógica difusa ou fuzzy é o intervalo de 0 a 1.
Outra diferença entre a lógica fuzzy e a lógica clássica é que na lógica clássica os predicados exigem definição exata. Não existe resposta diferente de verdadeiro ou falso. A definição é exata. É homem, é imortal, é par, é ímpar, é branco, é preto. Já na lógica fuzzy ou difusa, os predicados não possuem uma definição exata. As respostas são relativas. Possui sim um grau de veracidade, porém elas variam entre totalmente falso e totalmente verdadeiro. Tá? Tem a veracidade, porém dentro dessa variação. É alto, está cansado, é jovem. Uma variação de jovem, por exemplo, é uma pessoa de 40 anos, ela é jovem relativa a uma pessoa de 80, porém ela já não é jovem relativa a uma criança de 10 anos. Outra diferença entre a lógica fuzzy e a lógica clássica são os quantificadores. A lógica clássica possui dois quantificadores, o quantificador existencial e o quantificador universal. O quantificador existencial ele pode ser lido também como existe um ou para algum. E o quantificador universal ele pode ser lido como para todo ou para cada. Já a lógica difusa ou fuzzy, ela admite em adição uma variedade muito ampla de quantificadores. Pouco, frequentemente, em torno de determinada quantidade. E ela também temos a opção de empregar probabilidades linguísticas. Provavelmente, altamente provável, quase provável. Tá? Ela tem uma variedade maior de quantificadores. Um exemplo para a gente entender bem a diferença entre a lógica fuzzy e a lógica clássica. Essa tesoura, na lógica clássica, ela seria verde e amarelo. Resposta exata, definição exata. Dentro da lógica clássica, verde e amarelo. Na lógica difusa ou fuzzy, ela seria parcialmente verde ou parcialmente amarelo. Quase amarelo ou quase verde. 50% amarelo ou 50% verde. Essa é a diferença da definição exata da lógica clássica e da definição não exata da lógica difusa. Outro exemplo é o copo com água. Na lógica clássica, esse copo estaria ou cheio ou vazio. Porém, na lógica difusa, ele estaria quase cheio ou quase vazio. Metade cheio ou metade vazio. 60% cheio ou 40% vazio. Essa é a diferença da lógica clássica da lógica fuzzy ou difusa. Olá, meu nome é Thiago e eu vou falar um pouco sobre a aplicabilidade da lógica fuzzy. Esse tipo de lógica tem sido cada vez mais utilizada na área de automação, devido à sua grande versatilidade. Como vimos anteriormente, a lógica clássica deixa a programação com um aspecto mais mecânico, permitindo o dispositivo escolher apenas entre o sim ou não. Já os dispositivos que contam com a lógica fuzzy são capazes de tomar decisões de operação mais parecidas com a de um ser humano. Podemos pegar como exemplo uma câmara frigorífica ou uma estufa. Com o emprego desse tipo de lógica, o equipamento é capaz de ir além de decidir sobre o frio ou quente, podendo assim ajustar sua temperatura de forma mais adequada para determinada situação, trazendo assim também uma eficácia muito maior no seu funcionamento. Não para por aí, podemos encontrar também o emprego da lógica fuzzy nos mais diversos tipos de equipamentos, até mesmo em eletrodomésticos. Como exemplo disso, podemos pegar o ar-condicionado, aspirador de pó, máquina de lavar, entre outros. Todos eles sendo máquinas inteligentes e autônomas. O funcionamento desses equipamentos é basicamente o mesmo do que acabei de citar numa câmara frigorífica, por exemplo. Eles utilizam essa lógica para adequar o seu modo de operação à situação que lhes foi dada, podendo identificar com mais precisão as condições de trabalho, como por exemplo peso, velocidade, força empregada e etc. Ele sempre vai adequar suas ações
de forma proporcional ao trabalho que lhes foi dado. Mas, infelizmente, como tudo que o ser humano cria, a lógica fuzzy não está sendo utilizada apenas para o bem. Ela também já vem sendo testada em equipamentos para guerra, né, armas, etc. A lógica fuzzy nesse tipo de equipamento também vem auxiliar na tomada de decisões dos mesmos. Os armamentos que contam com essa tecnologia, eles utilizam informações como, por exemplo, a altura do inimigo e até mesmo a temperatura corporal. Por exemplo, ali, um inimigo com 1,50 de altura é considerado uma estatura baixa. O mecanismo pode identificar ele como sendo uma criança, uma mulher, ou normalmente assim também uma etnia que tem costume de ser mais baixa mesmo, certo? Já é de sua origem física. Quando ele entra em contato com os bancos de dados, ele vai obter essas informações e vai interpretar como se o contato foi hostil ou amigável, e ele vai tomar logo de imediato uma ação. Essa ação pode não ser uma das melhores, dependendo do contato que ele obteve ali, né? Então, mas esses exemplos são poucos se a gente for comparar assim a enorme aplicabilidade que essa lógica pode ter no dia a dia. A grande aplicabilidade dela se deve ao fato dela poder trabalhar com os dados incertos, né? E apesar dela trabalhar com dados incertos, ela tem se mostrado de grande eficácia quando colocada em prática.